Eu vou pedir licença agora para a Ana, ao invés de acioná-la, eu vou chamar aqui, Ana, um convidado nosso que já está conectado para a gente falar sobre as eleições na França. Nesse domingo, a França vai às urnas novamente para escolher o seu presidente. Na disputa, Emmanuel Macron, atualmente no cargo, e Marine Le Pen. Então a gente vai agora direto a Paris conversar com Ivan Kleber, que é correspondente internacional do portal PH Vox. Boa noite mais uma vez, Ivan, bem-vindo aqui ao programa. Está aí no cartão postal de Paris, em frente à Torre Eiffel, né? Isso mesmo, Vitor. Boa noite a toda a audiência do programa Os Pingos nos Is. Sim, estou meia-noite em Paris, aqui na Torre Eiffel, onde nós aguardamos aí o resultado das eleições de domingo, eleições importantíssimas. Na reta final nós tivemos um debate muito importante e Emmanuel Macron tenta conseguir votos, colocando a pecha Marine Le Pen de ser de extrema-direita e amiga de Putin. Ele acusou a Marine Le Pen de estar na folha de pagamento do Vladimir Putin. Do outro lado, Marine Le Pen reforçou a importância de fronteiras fortes contra a imigração e também atacou a questão da crise financeira. Crise causada pelas políticas de Emmanuel Macron durante a pandemia, não é? O lockdown, o fique em casa, e também pelas sanções que a França impôs à Rússia. Então, estamos aí a 48 horas de descobrir o resultado dessas eleições, Vitor. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana, para o Ivan. Boa noite, Ivan. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. E que engraçado, né? O Macron criticando, tentando colocar a pecha aí na Le Pen de extrema-direita e ter relações estreitas com o Putin. No entanto, ele nunca criticou absolutamente nada em relação à Rússia, ele que é tão preocupado aí com o meio ambiente. Há alguns anos, se eu não me engano, 2019, houve um incêndio de proporções bíblicas na Sibéria e o Macron, que criticava os incêndios na Amazônia, inclusive tweetou fotos antigas, ele não falou nada desse incêndio da Sibéria exatamente porque a França também está de joelhos para o abastecimento aí de gás natural da Rússia. E é sobre isso que eu queria te perguntar, Ivan. Como está essa situação da dependência energética da França em relação à Rússia? Isso tem sido debatido aí entre os candidatos e a população, os eleitores? Boa noite, Ana. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, esse é um debate muito forte e que ganhou força nas últimas horas, justamente porque o Macron disse que, palavras dele, no debate, em um evento de campanha que ele compareceu, que a França deve ser o país que vai liderar aí o combate às mudanças climáticas. Quis a ironia do destino que ontem, um incêndio muito forte acontecesse aqui na França. Está lá toda a equipe de bombeiros, vários homens tentando conter esse incêndio e até agora o Macron não se pronunciou a respeito. Agora, Ana, sobre a questão da Rússia, o jornal New York Times fez uma denúncia importante. A União Europeia teria um plano de cortar toda a compra de petróleo da Rússia já nas próximas semanas. Porém, eles estariam esperando justamente o resultado da eleição de domingo para não prejudicar Emmanuel Macron. Afinal de contas, se isso acontecer, o preço do combustível vai aumentar na França, o que levaria o eleitor a pensar duas vezes em votar em Macron. Ana, os franceses podem estar muito próximos aí de descobrirem o significado do que significa um estelionato eleitoral, assim como os brasileiros aprenderam em 2014. Ricardo Salles. Boa noite, Kleber. Qual é o perfil dos eleitores da Marine Le Pen? Se você pudesse traçar um perfil, fazer uma diferenciação do perfil dos eleitores de um e de outro, como seria essa? Boa noite, Ricardo. O eleitor da Marine Le Pen, por incrível que pareça, isso está quebrando a cabeça aí de muitos analistas. É o eleitor jovem. Quanto mais jovem o eleitor, maior é a porcentagem de votos da Marine Le Pen. E ela tem uma força muito grande também no interior da França, no que seria, digamos assim, o agronegócio francês e no norte do país. Já o eleitor do Macron seria um eleitor que a gente poderia colocar aí mais centro-esquerda e liberal. Então, a força dele está justamente aqui, em Paris. Ele precisa ser muito bem votado no domingo, ele precisa algo em torno a 70% dos votos aqui, mas ideologicamente falando, Ricardo, eles seriam aí a via de meio. O Macron já é a terceira via francesa que nasceu em 2017, justamente
para competir contra a Le Pen. Então nós colocaríamos aí o eleitor do Macron como um liberal centro-esquerda, digamos assim. Ivan, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Ivan Kleber. A pergunta é a seguinte: a União Europeia está, digamos, ameaçando instituir o passaporte, o Green Pass, passaporte vacinal em todo o continente a partir de julho, se eu não me engano. Queria te perguntar se os candidatos se posicionaram em relação a essa perspectiva. Boa noite, Guilherme. E sim, o Emmanuel Macron, tendencialmente, ele é a favor disso. O problema é que agora ele precisa dos votos do Mélenchon, que chegou em terceiro, que é um candidato socialista de esquerda, mas o eleitor do Mélenchon não quer nem ouvir falar em passaporte sanitário. O Macron tentou simplesmente fingir que isso não existisse, que a pauta agora deveria ser o combate às mudanças climáticas. Mas o eleitor não é bobo. Os franceses saíram aí por 30 finais de semanas, nessas ruas aqui em Paris, a protestar contra o passaporte sanitário e agora chegou a hora deles se cobrarem. Esse é um dos problemas do Macron. O eleitor que é contra, digamos assim, o passaporte sanitário em grande número, está no sul da França. E esse eleitor está ameaçando a não ir votar no domingo. Isso beneficiaria muito a Marine Le Pen. A Marine Le Pen disse que é contra o passaporte sanitário e isso pode ajudar muito ela nessa reta final. Ela disse que, da opinião dela, ela vai fazer o possível para que a França não entre no passaporte sanitário europeu. E roubando aí uma expressão que você sempre usa, não é, Guilherme? Do consórcio, caminhando aqui e vendo as bancas de jornais, revistas, enfim, você não encontra edições de jornais favoráveis a Le Pen. O consórcio aqui comprou a candidatura do Macron. Não que o Macron seja uma boa opção, mas eles estão tentando colocar aí a pecha do medo. Eles querem ligar a palavra medo a Marine Le Pen. Mas respondendo a sua pergunta, o Macron parece ser sim a favor do passaporte sanitário e a Marine Le Pen contra. De que lado os eleitores vão ficar, daqui 48 horas a gente vai descobrir, Guilherme. Mais uma pergunta, Ivan. Agora, José Maria Trindade. Salve, Ivan. Olha, Ivan, o Macron, ele é um adversário do Brasil, né? Uma figura hostil ao Brasil. E às vezes até com razão, ele sofre pressão aí do agronegócio, dos fazendeiros franceses, né? O que eu acho estranho é que alguns brasileiros possam fazer coro a esses ataques do Macron ao Brasil. Mas para o Brasil, é melhor que fique o Macron ou que a Le Pen assuma o poder? Qual que seria melhor para o Brasil? Boa noite, José Maria. Bom, respondendo de uma maneira bem prática a sua pergunta, é menos pior que a Le Pen vença as eleições, justamente porque o Macron colocou isso na campanha dele, ele tem dito isso, ele passou o segundo turno dele ressaltando essa questão climática. Então, portanto, para o Brasil seria menos pior, vamos colocar assim, a Le Pen, até porque ela deu a entender que, uma vez vencedora das eleições, ela pretende conversar com Vladimir Putin e com a OTAN e, de alguma maneira, tentar aí reaproximar o Ocidente à Rússia, o que poderia trazer a paz, e a paz não é boa só para o Brasil, mas é para o mundo todo. Agora, dentro da sua pergunta, sim, se o Macron se reeleger, ele vai provavelmente continuar com esses ataques ao agronegócio brasileiro. Oi, Ivan, e isso pode impactar de alguma maneira na guerra da Ucrânia, que é a grande preocupação aí na Europa nesse momento? O papel da França poderia mudar eventualmente com uma eventual vitória da Marine Le Pen, uma mudança aí na presidência da França? Você até falava sobre essas análises aí que apontam uma proximidade dela com Putin. Você acha que isso poderia interferir também no conflito? Com certeza, Vitor, até porque ela declarou alguns dias atrás que ela quer rever a posição da França dentro da OTAN. Uma vez eleita, muito provavelmente, ela vai forçar aí também a União Europeia a rever essas políticas e essas sanções impostas à Rússia. No curto prazo é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, até porque a guerra está acontecendo. Os eventos no campo militar, eles acontecem. Agora, a visão da Le Pen é completamente diferente do Macron. Caso o Macron seja reeleito e a denúncia do New York Times for confirmada, o preço do combustível vai aumentar muito aqui, mas, por outro lado, a Rússia terá menos recursos financeiros
para manter a guerra, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Então, a União Europeia olha com muita atenção também, principalmente os ucranianos, que torcem por Macron, afinal de contas ele prometeu, inclusive hoje foi feito o anúncio de que a França finalmente vai enviar armas pesadas para os ucranianos combaterem os russos no campo militar. Muito bem, conversamos aqui com o Ivan Kleber, que é correspondente do portal PH Vox. Obrigado mais uma vez, Ivan, falando com a gente ao vivo aqui, direto de Paris. Bom trabalho aí ao longo do final de semana. Até mais.